definir prioridades é quase que uma triagem de risco num pronto-socorro. Aqui, então, um exemplo de medicina. Quem já foi num pronto-socorro ser atendido, com certeza passou por um processo de triagem com uma enfermeira, um técnico de enfermagem, eu não sei exatamente qual é o profissional que está lá, mas ele te faz algumas perguntas e ele te dá uma pulseirinha para você colocar aqui no pulso, que tem uma dessas cores. Essas cores, no ambiente de hospital, representam a emergência e quanto tempo você é capaz de esperar sem virar uma crise. Então, quem está aí numa emergência no vermelho, recebe uma etiqueta vermelha, precisa de atendimento imediato. Ele passa na frente de todo mundo, não importa quantas pessoas tenham lá, porque se ele não for atendido imediatamente, aquela pessoa morre. E assim a gente vai colocando outras. Então, laranja pode esperar até 10 minutos, amarelo 60, verde 120, azul até 240 minutos. Então, até 3 horas de espera. Eu gosto até de brincar que o azul aqui é para aquele cara que foi no pronto-socorro só encher a fila para ter o atestado falso da empresa. Então, ó, o Jefferson contou aqui que, ó, aqui na UF é tudo vermelho. Esse é o grande problema da priorização, tá? Porque se tudo é prioridade, se tudo é vermelho, nada é prioridade, nada é vermelho. Porque vai se criar uma fila de uma forma ou de outra. A gente não faz duas coisas ao mesmo tempo, a gente faz uma. Por mais que a gente diga que é multitarefas e que consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, isso é comprovado cientificamente, a gente não consegue. O que a gente consegue é trocar o nosso cérebro rapidamente de atenção de uma coisa para outra. Mas cada vez que a gente para o nosso trabalho para olhar no celular, por mais que a gente ache que está fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, que nem a velha história de dirigir falando no celular. Por que isso é proibido por lei? Por que isso causa tanto acidente? Porque por mais que você ache que é possível, não é. O seu cérebro, ele divide a atenção. Então, criar essa classificação, essa lista de priorização dentro da empresa é o começo, é a base, muito mais base até do que o próprio quadro do Trello ou de qualquer outro sistema que você queira fazer para começar a aplicar Kanban, tá? Dentro do método Kanban, existem 4 listas que são muito comuns, são sugeridas para quem está começando. À medida que a evolução vai acontecendo dentro da empresa, a gente pode ampliar ou reduzir e ver aí o que funciona melhor, tá? Mas dentro do método Kanban, a gente cria 4 filas. A fila padrão, que é a fila assim, ó, se tudo é vermelho aí, como o Jefferson tá falando mesmo, não é vermelho na verdade, é padrão, porque tá entrando na fila. A fila padrão é aquela clássica, primeiro que entra, primeiro que sai. A tarefa chegou primeiro, a tarefa vai sair primeiro. Não é à toa que muitos sistemas mais evoluídos, o Trello, por exemplo, não tem essa funcionalidade, mas eu sei que o Asana, acho que o Gira também tem horário que o ticket entra. Por quê? Porque se ele entra na fila padrão, o primeiro que entra é o primeiro que sai. O urgente, ele é classificado como urgente mesmo. É assim, ó, ele vai passar na frente do padrão. É que nem a fila de prioridade do mercado. O senhorzinho de 80 anos, ele passa na frente de quem tem 30. A grávida passa na frente de quem não está grávida. Então, esse urgente é a fila de prioridade, tá? Passa na frente de todo mundo. Data de entrega fixa, que é o amarelo,
Ele é, vamos dizer assim, poxa, eu combinei com o meu cliente, combinei com o meu colaborador, com o meu chefe, seja lá quem for, que eu vou entregar na data tal. Então, ele tem uma data de entrega fixa. Não é padrão, não é primeiro que entra, primeiro que sai, não é urgente. Ele vai ter uma data fixa. E aí eu vou monitorar isso em quando que eu vou colocar ele na fila, de acordo com a negociação. E aí entra, claro, o grande problema que 99% das empresas têm, que é a data de entrega fixa é sempre ontem. Só que o ontem não existe, o ontem já passou. E ter esse quadro estruturado, ter essas filas estruturadas, com o tempo, nos faz perceber e, inclusive, negociar melhor as nossas datas de entrega fixas. Porque eu tenho a visão do todo, eu tenho a visão de tudo o que está funcionando ou não, de tudo que está no meu fluxo, eu tenho a visão de quantos carros tem na minha estrada e eu consigo saber no meu GPS que eu estou com um trânsito ali na frente e só vou chegar em 2 horas um caminho que eu normalmente faria em 40 minutos. De novo, eu sou de São Paulo, eu moro em Curitiba, mas eu sou de São Paulo. Quem nunca em São Paulo tentou descer a serra para a Baixada Santista em Réveillon, véspera de Réveillon, e conseguiu descer em 40 minutos, que é o que normalmente se desce, tá mentindo, porque véspera de Réveillon vai vir 2 horas, pelo menos, no trânsito. Na empresa, no trabalho, não é diferente. Se você, olha, o Thiago falou, já demorou 9 horas no final de ano. Então, quando você consegue enxergar o Kanban, é justamente isso. Cada cartão é um carro no seu trânsito. Cada cartão que você cria é um carro no trânsito. Quando você tem essa visão total de quantos carros ou quantos cartões tem no seu fluxo, no seu trânsito, você consegue saber se você vai demorar 9 horas ou se você vai demorar 40 minutos. Então, esse é o propósito do método por trás, tá? E aí a gente tem uma última coluna que é o intangível. O intangível, ele é algo que, vamos dizer assim, uma novidade. É um trabalho que você nunca fez, você nunca executou, você não faz ideia de quanto tempo isso vai levar ou não. E aí alguma coisa que normalmente você tem que pesquisar, que você vai ter que mexer mais coisas, assim, vai demandar um tempo mais de até realmente análise, não está no seu fluxo natural, não é tipo, eu vou sair do ponto A e ir para o ponto B. Poxa, imagina, eu sempre faço o trecho São Paulo-Santos, mas dessa vez eu vou fazer uma viagem para a Índia. Poxa, não é só pegar o carro e entrar na fila. Eu vou ter que pesquisar, vou ver quanto que é preço, vou ver quanto que custa um avião para ir para lá, vou fazer ver hotel. Então, isso é intangível, isso é uma classificação ali que você vai trabalhando aos poucos e você vai encaixando no seu fluxo da forma aí que vai dando tempo, ou separa, de repente, 1 hora por dia só para mexer no que é intangível, e assim vai. Isso a gente vai poder adaptar de acordo com a realidade de cada empresa. Esse aqui é para quem está adotando o Kanban para a empresa inteira. Se você é um colaborador individual e vai falar assim, Vanessa, eu quero adotar o Kanban só para mim, porque se eu for mexer na empresa inteira nesse momento agora, não vai dar certo. Eu quero resolver só o meu problema por enquanto, pelo menos. Aí, nesse caso, existem técnicas de planejamento de atividades individuais, que elas funcionam por pontos. Então, a gente vai listar, eu sempre falo, tudo começa com uma lista, mas não para na lista, porque uma lista sem priorização é só uma lista, tá? E aí, normalmente, nesse caso, você tende a começar a marcar as tarefas mais fáceis, só para ver a lista acabando, e sempre vai ficando umas coisas para trás. Então, a gente vai criar uma lista priorizada. Tira tudo da mente, coloca tudo no papel ou
no Trello ou em qualquer outra ferramenta que você queira. E aí a gente vai dar pontos para essas atividades. É olhar para a atividade e falar qual atividade vale qual ponto. 8 pontos são as atividades prioritárias, que são aquelas que você, já que é você que está fazendo a priorização, terminará o dia se sentindo bem se tiver realizado elas. Essa daqui é no máximo 3. Se você tiver mais do que 3 prioridades num dia, de novo, você cai no tudo é prioridade e nada é prioridade. Então, é no máximo 3 por dia. Atividades com 5 pontos são atividades de alta importância que vão trazer um resultado muito bom para você mesmo ou para a empresa, dependendo do contexto aí, e são fáceis de fazer, tem baixa complexidade. Então, você vai fazer ali em 5 minutos e ela vai trazer um resultado muito positivo. 3 pontos, atividades que têm muita importância, mas são mais difíceis. 2 pontos, atividades que não são tão importantes assim, que são fáceis. E 1 ponto, atividades que não têm importância e são muito difíceis. Então, a gente vai criar um ranqueamento das atividades, exatamente como o que eu mostrei lá da medicina, dos prontos-socorros, quem pode esperar e quem não pode, e adaptar a nossa realidade de trabalho, tá? Então, os 8 pontos seria lá o vermelho e o 1 ponto o azul. Então, nesse contexto, repara, importância vem sempre antes de complexidade nessa classificação. Porque, de novo, se a gente não olhar para a importância da atividade, a gente tende, é o nosso cérebro, isso é natural do ser humano, a ficar focando só nas atividades fáceis, a só sentar a bunda na cadeira para assistir Netflix e não fazer o que tem que ser feito, que é mais difícil, e não fazer o estudo que vai me levar para um novo patamar de carreira, tá? Então, isso vale para a vida pessoal, vale para o trabalho também. Reforçando mais uma vez, essas práticas de priorização individual ou coletiva, elas nos ajudam a criar com o tempo um senso quantitativo de capacidade diária de entrega. Então, se eu faço isso toda semana, nessas técnicas, a gente para toda semana para avaliar. Poxa, eu entreguei na segunda, eu consegui entregar 20 pontos, na terça eu entreguei 16, na quarta eu entreguei 32, na quinta eu entreguei 14, e isso vale também no Kanban com os cartões. As ferramentas, quando a gente aplica o Kanban como um todo, a gente começa a monitorar gráficos, inclusive, de quantos cartões são entregues por dia. E aí a gente consegue trabalhar isso com o tempo, não é da noite para o dia, a gente precisa criar histórico, lembra disso. Quantas atividades a gente realmente consegue se comprometer ou não, e aí a gente começa a falar não. E a gente começa a criar uma fila e negociar prazos de entrega mais realistas. A gente consegue saber se precisa aumentar o time, contratar mais gente, ou se a gente precisa, ou pode diminuir, ou se de repente tem alguém muito ocioso e vai ficar lá, pode assumir novas atividades. Quem se recusa a aplicar Kanban, normalmente é a pessoa que está ociosa e não quer receber mais nada, quer ficar na preguiça mesmo. É quem está lá com medo de, não, vão descobrir que eu não faço nada e eu vou ser demitido. Só que isso é uma cultura que não é legal para a empresa. Então, para quem a gente está olhando para o lado de, poxa, quero crescer profissionalmente, inclusive, independente se você é funcionário, se você é o dono que quer crescer o seu negócio, repara, se você está ansioso, se você não está fazendo nada, poxa, eu quero mais realmente que me deem mais atividades e que eu saia da empresa e vá colocar novos desafios. E se você não quer isso dentro da sua empresa, é mais um motivo para você colocar e aplicar o Kanban para que essas pessoas realmente fiquem em evidência e você possa